Quais os desafios você tem encontrado nessa negociação? Aquilo que é imutável de um lado, aquilo que a princípio é inegociável e o resto que é negociável à medida do lugar que você está. Como é que você equilibra essas coisas? Como é que você equaciona o que é inegociável e o que é negociável? Eu acho uma pergunta essencial para a gente lidar com essa questão. Diz respeito à pergunta sobre o que é forma e o que é essência. Sempre que a gente está diante de uma situação, a gente tem que perguntar: nós estamos discutindo algo que diz respeito à forma ou diz respeito à essência? Vamos tentar exemplificar. Quando a gente fala de educação cristã, a gente está falando de forma ou de essência? A gente está falando de essência. Mas quando a gente fala de escola dominical, a gente está falando de forma. Muito embora essa forma praticamente esteja sendo associada nos dias de hoje a uma espécie de essência. Ela não é. A adoração é forma ou essência? É essência. Mas worship é forma, né? Quando a gente consegue estabelecer a diferenciação entre o que é forma e essência, a gente imediatamente ganha consciência do que deve ser mantido e daquilo que pode ser alterado. Tudo que é essência tem raiz nas Escrituras, de tal forma que se eu abro mão da essência e eu deixo de ser igreja, eu não posso abrir mão. Mas todo o restante, quando eu digo assim, eu digo na maior radicalidade do termo. Todo o restante pode ser alterado quando o alvo é a expansão do reino de Jesus. Então o pessoal diz assim: Renato, mas qual o limite da contextualização? Não, a contextualização não tem limites quando ela está focada na implementação de uma essência. Se o desejo é implementar algo essencial de tal forma que as pessoas entendam, compreendam, se rendam a Jesus, nesse sentido não há limite. Isso ilustra claramente como o nosso meio cristão tomou de empréstimo palavras que significam a mesma coisa. Porque a tradução para o inglês de adoração é worship, a tradução para o português de worship é adoração. Eu entendi o que você quis falar no sentido de que a adoração é o conceito bíblico de adoração. E o estilo chamado worship, já virou um estilo musical. Esse estilo é formato, é forma. Como melhorar essa discussão sem cair na mesmice dos termos emprestados? A gente não consegue fugir de um mergulho profundo nas Escrituras, né? Se tem havido confusão hoje em dia entre forma e essência, não é porque as pessoas não são inteligentes, é porque as pessoas não têm teologia. Elas não têm um mergulho profundo nas Escrituras. Quando a gente vai, por exemplo, incentivar a plantação de uma nova igreja, o primeiro exercício, Carlos, que a gente faz é chamar o candidato à plantação e pedir para ele que ele escreva a sua eclesiologia. E isso não é um trabalho para inglês ver, não. Eu gasto tempo com isso. Então o plantador vem, traz para mim, eu leio e falo: mas espera um pouquinho, não estão faltando algumas coisas importantes aqui para você? Aí o cara olha e fala: tá mesmo, deixa eu dar uma olhadinha. E a gente revisita isso, porque a eclesiologia é a planta baixa. É a partir dela que as coisas começam a crescer. Então o plantador, o pastor, precisam de um aprofundamento teológico, para que a partir do compartilhar dessas ideias teológicas, uma novidade de vida possa ocorrer. Existem muitas igrejas querendo revitalização hoje em dia. E elas acreditam que revitalização é simplesmente mudar de um paradigma tradicional para um paradigma contemporâneo. Não tem nada a ver com isso. A revitalização diz respeito à mudança da eclesiologia. O que Deus me mandou ser, no lugar onde Ele me colocou, a partir dos irmãos que eu tenho ao meu lado. São essas três coisas: potencialidade, compreensão bíblico-teológica, a compreensão do contexto histórico e geográfico e a compreensão da minha própria comunidade. A observação dessas três coisas me leva a considerar o DNA da minha igreja local. E aí surge a discussão sobre o tipo de música, aí surge a discussão sobre o tipo de roupa, sobre o formato do auditório e assim por diante.